Finalizando o mês de comemoração da Reforma Protestante, vamos falar da última verdade que fundamenta a nossa fé, o sola Scriptura, ou somente as Escrituras. Amém, queridos. Eu queria que você baixasse a cabeça, eu queria estar orando por você, declarando que o solo do teu coração é um solo fértil. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos aquilo que a tua palavra fala, Senhor Deus, dos terrenos e do semeador que saiu a semear, e ele lançou a semente. E haviam terrenos inférteis, rochosos, terrenos com espinhos, e havia um terreno, Senhor Deus, que estava pronto para receber a palavra. Eu declaro, Senhor, naquela época eles não conheciam as tecnologias que existem hoje, mas o Senhor Jesus já conhecia, para arrancar as pedras mais profundas. Isso é a tua palavra vai quebrando toda pedra, vai esmiuçando toda pedra. Em nome de Jesus, nós declaramos terrenos férteis para receber essa semente, e a tua palavra diz que essa semente produz frutos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos incumbidos de falar da tua palavra, aquilo que há de mais precioso. Todos nós que estamos aqui, nós recebemos, Pai, essa proposta graciosa do Senhor, e queremos, ó Pai, viver em prol disso. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar da quinta sola. Na verdade, se nós fôssemos colocar em ordem, era a primeira, porque dela chegou-se ao conhecimento de todas as outras. Afinal de contas, Lutero, lendo a palavra, ele entendeu o que é fé, salvação somente pela fé, não por obras. Não era aquilo que a igreja institucionalizada pregava, ou seja, você tinha que pagar para conquistar algo de Deus. Não precisava, não existiam a necessidade de indulgências, né? A figura papal não tinha todo aquele poder que eles achavam que tinham, e isso visto, né, pelo viés poderoso da verdade, a verdade que é a palavra de Deus, a verdade absoluta, né? E também os reformadores encontraram a verdade sobre a graça na palavra, eles encontraram a verdade de que salvação é somente através do nome poderoso de Jesus Cristo, amém? Ele é o nosso único mediador, não existe outro, é Jesus Cristo justo, é Ele que faz essa ponte entre nós e Deus Pai, né? E tudo isso redunda em glória ao Senhor. Se eu tivesse lá com Lutero, Lutero tinha um discípulo chamado Melanchthon, diz que ele era tão inteligente quanto Lutero, né? Tal do Melanchthon. Se eu tivesse tido a oportunidade de ser discípulo de Lutero, eu ia falar assim, cara, 5 solas, você tem certeza? Tem mais uma aí, talvez ele, qual? Eu falo, cara, tudo isso é através do poder e da graça e da misericórdia que vem, esse conhecimento que vem através da pessoa do Espírito Santo. É só um pitaco, não ia dar lá. Só um pitaco, Lutero, mas quem sou eu para fazer isso, né? Por isso eu acho que, na minha concepção, a junção daquilo que aconteceu na Reforma em 1517, daquilo que foi derramado, né, no início do século 20, 1904, 1905, ali na Rua Azusa, foi o completar de uma obra que Deus quer fazer para que nós venhamos a viver este grande derramar do Espírito Santo, que nós já estamos vivendo, nós já estamos sentindo o cheiro. A palavra diz que nos últimos dias nós viveremos um grande avivamento, amém, queridos? Toda a carne, todos aqueles que quiserem serão cheios do Espírito Santo. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Mais. Eu quero dizer para você, plenitude do Espírito Santo não é uma vez só. Por aquilo que nós lemos na Bíblia, em Atos 2, é ser cheio, continuar sendo cheio, continuamente sendo cheio, sempre vivendo essa plenitude, buscando essa plenitude. Amém, queridos? Então, mas eu já sou cheio do Espírito Santo. Não, nós precisamos cada dia buscar e querer e viver
Espírito Santo, o que o Senhor tem para hoje? Às vezes a gente pergunta muito para o Senhor, Deus, qual é o teu plano na minha vida? Talvez a pergunta mais correta é, Senhor, o que o Senhor está fazendo? A vontade de Deus, queridos, é, seja feita a tua vontade na terra como é no céu, ou seja, onde nós andarmos, a vontade do Senhor vai sendo feita, amém? Nós carregamos esse céu, nós portamos esse céu, aonde nós pisamos, o reino de Deus chega, aonde você chega, querido, os demônios têm que sair, amém? Aonde você chega, chega o cheiro da salvação, chega a expectativa poderosa dos céus, para um movimento de cura, onde você está, essa é a vontade de Deus, ou seja, pare de ficar perguntando para Deus, Deus, qual é a tua vontade, já está dada, é céu na terra, onde você estiver, na tua casa, lá no banheiro tomando banho, céu invade aquele lugar, amém, queridos? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em 2 Timóteo 3, 14 a 17. 2 Timóteo, o contexto de 2 Timóteo é um contexto de morte, um contexto de perseguição, um contexto de abandono, muitos obreiros abandonando a igreja, muita traição, o Império Romano começou em 64, a primeira perseguição estatal, até então as perseguições eram dos judeus, não era uma perseguição declarada do Império Romano, então, e quem estava na igreja, nesse momento aqui, para onde essa carta foi endereçada, era Timóteo, que quando começou a andar com o apóstolo Paulo, tinha 17 anos, quem tem 17 anos, levanta a mão aqui, você também, você tem 17? A Betinha levanta a mão, 17 anos, começou a andar com o apóstolo Paulo, o contexto de 1 Timóteo é um contexto de igreja bombando, crescimento, as coisas acontecendo, já no segundo, o Timóteo escreve uma carta para o apóstolo Paulo, e dizem os estudiosos, os historiadores, que o apóstolo Paulo via a marca das lágrimas, quando Timóteo escrevia, e o apóstolo Paulo recomenda, olha meu filho, se tem alguma coisa, algo em quem você precisa estar arraigado, é em Cristo Jesus, e o estar arraigado em Cristo Jesus é viver a palavra, amém queridos? Coisa que entenderam isso, eu quero que você saia daqui, se você não entender nada, eu quero que você saia daqui com fome de ler a palavra de Deus, porque é nela que encontramos o direcionamento do Senhor, é nela que encontramos, que ouvimos a voz do Senhor, ela é a autoridade máxima nas nossas vidas, a Bíblia. Então o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado, aquilo que foi ensinado a você, Timóteo, permaneça fiel, apesar das coisas estarem caindo ao seu redor, homens estão te traindo, pessoas estão te traindo, como pastor daquela igreja, mas permaneça fiel, sabe que é a verdade, fala assim comigo, sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu, ou seja, eu sou um deles, o apóstolo Paulo dizendo para ele, vamos lá para o 15, desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação, olha que interessante, existe uma sabedoria revelada na escritura que nos leva a receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus, vamos lá para o 16, e toda, fala assim comigo, toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus diz assim, é inspirada, telpneustos, ou seja, soprada por Deus, Deus soprou, Espírito Santo soprou, é inspirada por Deus, e útil para ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, a palavra de Deus revela isso, para nos perceber o que não está em ordem na nossa vida. Vamos para o 17, Deus a usa para preparar e capacitar seu povo
para toda boa obra. Essa foi a recomendação máxima do apóstolo Paulo. E essa é uma recomendação poderosa que nós podemos viver da palavra de Deus. Afinal de contas, ela foi endereçada, sim, a um primeiro destinatário, mas ela é para nós como um todo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, amém, queridos? E eu queria que você saísse daqui entendendo que a tua fome vai definir muito na vida daqueles que estão próximos a você. A fome que você tem da palavra de Deus, a fome que Lutero tinha da palavra de Deus, definiu aquilo que nós conhecemos como reforma. O anseio que ele tinha de Deus, a busca que ele tinha de Deus, o desejo que ele tinha de Deus, definiu muito daquilo que nós entendemos hoje como reforma. Não só Lutero, mas John Hus. 100 anos antes, um padre tcheco que leu a Bíblia e falou assim: gente, está errado esse negócio aqui. 100 anos antes de Lutero, a fome desse homem o impeliu a ler, e o Espírito Santo revela o que a Bíblia realmente fala, daquilo que nós somos em Deus, daquilo que nós podemos em Deus, daquilo que Cristo é, daquilo que é a igreja, daquilo que foi distribuído entre os santos. Todos nós somos sacerdotes, nós não precisamos mais de uma figura humana para fazer essa ponte entre nós e Deus. Ou seja, não que não existam pastores, a Bíblia também diz que existem pastores, mas nós não temos esse poder de mediar. Nós temos poder de ensinar, nós temos poder de sermos exemplos, nós temos poder de vivermos o poder do Evangelho, de testemunhar. Receberão poder, para quê, pastor? Para ficar só caindo no chão? Gente, eu amo cair no chão, mas eu entendo ali que é poder para testemunharmos. E aquela palavra testemunha vem da raiz de mártires. Terão o poder de, mesmo se preciso, serem mártires, por causa da causa do Evangelho. Ou seja, nós carregamos o céu. Querido, há ouro em você. Às vezes a gente gosta de ver a lama, mas Deus, Ele vai no ouro. Para você tirar o ouro, você precisa cavar, encontrar muita lama, você precisa quebrar muita pedra. Mas o interessante é o ouro. É o ouro. Esse John Hus olhou e falou assim: cara, está errado esse negócio aqui. Não precisamos pagar nada, já foi pago. Jesus já pagou todo o preço. A Bíblia diz: nós já fomos comprados por um alto preço, e foi o preço do sangue. E ele era um dos discípulos de John Wycliffe. John Wycliffe, ele foi um dos primeiros que eu tenho conhecimento que traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Não deu tempo de matarem ele morreu antes. Mas alguns anos depois eles pegaram, desenterraram o John Wycliffe, que foi considerado desviado, herege. Tiraram os ossos dele da sepultura. Vamos botar fogo nesse cara, está morto, mas vamos fazer um ato desprofético aqui. Um ato maligno das trevas aqui. Vamos botar fogo nos ossos desse camarada aqui. Botaram fogo nos ossos de John Wycliffe, o cara que traduziu a Bíblia para o idioma inglês, porque ele queria que todos os ingleses lessem quem Jesus é, conhecessem quem Jesus é. E eles não ficaram satisfeitos em terem botado fogo nos ossos, quebraram, incineraram, transformaram em cinzas e despejaram no rio. E daí John Hus, ele falou: cara, isso aqui é muito precioso. E ele começou a dar segmento no trabalho. Segmento no trabalho. As pessoas precisam conhecer quem é Jesus. As pessoas precisam conhecer. E ele entrou em discussões com a igreja institucional. Para terminar a história, foi queimado, vivo. E eles usaram as Bíblias de Wycliffe para ajudar a fazer combustão. E diz que ele fez ele profetizou quando ele estava sendo queimado. Ele falou assim: hoje vocês matam o ganso, né? John Hus, Hus em inglês é ganso. Hoje vocês matam o ganso. Mas daqui 100 anos, Deus vai levantar um cisne
E esses vocês não vão conseguir matar. Sabe quem é chamado de o cisne da reforma? Lutero. E contemporâneo a Lutero tinha um camarada chamado William Tyndale, que foi nos originais gregos. Ele, gente, isso aqui é muito bonito, isso aqui é muito poderoso, isso aqui é muito tremendo, me dá muita paz. As pessoas precisam ter isso em mãos. Queridos, hoje nós não temos ideia de quanto sangue isso custou. Quando eu carrego minha Bíblia, eu me sinto um daqueles camaradas que correm corridas de bastão. Diz que o primeiro que larga é o melhor. O primeiro que larga é o melhor, Jesus. Conquistou todas as distâncias necessárias para que você seja mais que vencedor. E quando você está com isso na mão, você não pode deixar de correr tua carreira. Muito sangue custou, queridos, para que isso estivesse tão disponível a nós, tão acessível a nós. Hoje eu tenho um app no meu celular, eu tenho 10, 12 traduções diferentes da Bíblia. Tem o NVT, que eu gosto muito, eu estou lendo a Bíblia em NVT agora, gostei demais. Tem o A21, ARA, tem o, sei lá, NTHL para a felicidade do pastor Iverson. Tem o em inglês, tem o King James, tem o, uau, várias. Eu creio que você também tem. E qual é a importância que você tem dado a isso? William Tyndale olhou, começou a ler no grego, aquilo encheu o coração dele. Ele falou assim: a Inglaterra precisa ser inundada. Não só a Inglaterra, a Europa precisa ser inundada com a palavra de Deus. E ele pediu para o rei Henrique VIII, um devasso, um ímpio. Ei, o que o senhor acha de nós traduzirmos a Bíblia? O rei falou: não pode. Ele, não pode aqui, né? A interpretação dele, não pode aqui nos seus domínios. Então eu vou para a Alemanha, uma cidade chamada Worms, ali perto da colônia. Eu tive o prazer de estar nessa cidade, só que eu não imaginava que ele já esteve lá. E ali ele traduziu do grego para o inglês, e aquilo que se difundiu. E quando ele estava traduzindo o Antigo Testamento, ele foi preso, e ele foi condenado à morte. Você vai ser queimado vivo. Mas qual foi o meu crime? Traduzir a Bíblia. Eles tinham todos os argumentos. Tyndale tinha todos os argumentos bíblicos, eles tinham todos os argumentos antibíblicos. Ele foi condenado à morte, e enquanto ele estava queimando, a última palavra dele foi: Senhor, abra os olhos do rei. Qual seria a tua última palavra? Todos esses camaradas tiveram misericórdia, porque eles falaram assim: cara, é só você negar, é só você reconhecer que você é um herege, que você foi contra a igreja institucional de Roma, e diziam eles: nós temos uma figura no lugar de Pedro, que ele ainda continua sendo voz de Deus. Mentira. Mentira. Biblicamente, a voz de Deus na Bíblia se encerrou com João, em Apocalipse.
Eu acho legal que as pessoas às vezes perguntam: pastor, você gosta de esportes radicais? Eu falei: não, cara, a coisa mais radical que eu faço é ler Apocalipse. E é muito radical. E todos esses camaradas tiveram as opções de dizerem: beleza, não vou em frente, são herege, não precisa me matar queimado. Gente, não sei a sensação, mas morrer queimado deve ser muito ruim. Concorda, Emerson? Morrer queimado deve ser muito ruim. Não deve ser uma morte muito rápida. E sem contar que antes deles terem sido queimados, eles eram espancados. Só para que você entenda, queridos, que isso aqui que nós temos em mãos hoje, você vai na livraria bíblica. Ontem nós fomos comprar um presente, nós passamos na livraria e eu vi uma Bíblia lindona, NVT, uau, que Bíblia é essa? Coloquei 30, gente. 30. O que você faz com 30 hoje? Claro que tem umas Bíblias mais caras. Mas 30. Ah, pastor, eu não quero gastar 30. Então baixa no teu app uma Bíblia boa. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu gosto muito de um camarada que eu acho que é um homem de Deus, chamado Lamartine. E esses dias eu estava ouvindo ele falou assim, que já na China existe a Bíblia liberada. Lá existe a igreja que é liberada. Quem quer entender um pouco, que eles leem aquele livro, O Homem do Céu. Quantos já leram O Homem do Céu aqui do irmão em 1? 2. Leia O Homem do Céu. 3 lá em cima. Ele vai contar a história dos crentes na China, os crentes que não podem carregar a Bíblia, os crentes que não podem se reunir igual nós nos reunimos, mas eles têm tanta vontade de participar do corpo, que eles se reúnem clandestinamente em fazendas ou em cavernas, e às vezes quando eles são descobertos, muitos são mortos, muitos são presos, E lá na China tem a igreja estatal, que é a igreja liberada, que antes de o pastor fazer a homilia deles, como nós falamos, fazer a pregação, fazer a pregação dele, passa por um crivo estatal. Eles vão, autorizado. E a Bíblia, agora tem uma Bíblia autorizada deles, que é uma Bíblia reeditada. Você vai ouvir muito nesses últimos dias. A reedição da Bíblia, tirando tudo aquilo que agride comunidades. Eu não sei o que vai ficar. Não sei o que vai ficar da Bíblia. Mas dessa Bíblia eu não pago R$1. Não dou 50 centavos nessa reeditada. E nessa Bíblia, que já está lá autorizado pelo governo da China, tem uma parte, aquela parte maravilhosa, que na Bíblia inspirada por Deus, sem reedição, eles trazem a mulher pecadora para Jesus. E Jesus escreve no chão. Alguns gostam de dizer: Jesus talvez escreveu o pecado da galera. Você traiu seu pai, você traiu sua esposa, enfim, mas Jesus estava escrevendo alguma coisa. Não sei o que, mas tinha um propósito. Jesus nunca faz nada sem propósito. Tudo que ele faz tem um propósito. E na Bíblia inspirada por Deus, Jesus fala assim: quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E todos eles começam a jogar as pedras no chão. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim: filha, onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém mais que te acusa, nem eu te acuso. Então vai e não peques mais. Mas lá na Bíblia reeditada da China, quando os camaradas estão indo embora, eles escutam a mulher gritando: Jesus atirou a primeira pedra. Podem atirar a pedra nela, porque eu também sou pecador. Onde eu quero chegar com isso? Compre Bíblia de papel. Talvez um dia você vai abrir a tua Bíblia, ela já vai estar lá, versão NVA editada. E eles têm poder para isso? Claro que tem. Mas eles não têm o poder de arrancar a Bíblia de dentro do teu coração. Eles não têm esse poder. Por isso,
O apóstolo Paulo fala, cara, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Então os brados da reforma protestante ecoaram de dentro das escrituras. O que você tem encontrado que brada ao teu coração quando você abre a Bíblia? E esse brado não ecoa se você não abre a Bíblia. Existia um camarada que andava com Abraão, que era Ló, e ele vivia uma fé de segunda mão. Ele vivia amparado na fé de Abraão. Até que um dia eles se separaram. E ele viu as campinas verdes de Sodoma e ele foi em direção àquele lugar. Abraão ficou com o deserto, mas ele tinha a fé no Deus certo. Ele estava amparado na verdade. Deus o fez próspero mesmo no deserto. Mas quero te dizer assim, querido, você não vai ser próspero se você andar com uma fé de segunda mão. Uma fé de segunda mão. Pastor, pode. De repente você só vive daquilo que nós te falamos. Você só vive daquilo que o teu líder de GC fala. Você só vive daquilo que de repente o Bom Dia de Fé, que é maravilhoso, fala. Mas você não busca. Você não busca. Você ouve falar de comidas gostosas, né? Quem gosta de comer aqui? Eu gosto de comer. Tinha que parar um pouco, né? Diminuir pelo menos, né? Fazer mais jejum. Às vezes você vive só de ouvir falar, cara, caviar é bom. Não sei, gostei desse negócio. Lasanha de, sei lá, de salsicha. Divina. Não, eu não sei, comida boa, não sei essas coisas. Mas é lá. Aquilo é gostoso. Vai, prova você. Prova você. Prova você. E essa refeição vai te alimentar. E algumas pessoas falam assim, pastor, mas eu não consigo entender a Bíblia. Eu falei, rapaz, eu também não. Tem passagens que até hoje eu estou lá. Deus, o que é? E às vezes vem porções dela como revelação. Mas essas revelações só vêm quando você está com teu coração naquilo. Pastor, ler a Bíblia me dá muito sono. Qual é o pai que fica bravo com o filho que adormece no seu colo? Você fica bravo quando aquela lindeza da Helena adormece no seu colo? Me dá sono. Dorme no colo de Jesus. Lê os evangelhos até onde você pode. Bill Johnson ele fala que a Bíblia é Jesus imprint. A Bíblia é Jesus impresso. Jesus impresso. E aquilo que nós falamos que amamos de Deus é revelado na forma como nós lidamos com a Bíblia. Sabe, a Bíblia é um livro que eu creio que Deus não existe que você conhece tudo. Qual foi a medida da arca de Noé? Eu preciso saber, senão eu não entro no céu. Não é isso, é aquilo que você conhece. Aquilo que eu conheço, eu preciso viver. Aquilo que eu conheço, eu preciso viver. E muito daquilo que é a tua fome, eu creio que nesses dias, queridos, Deus tem buscado homens e mulheres famintos pela sua palavra, desejosos de conhecer quem Ele é, e não somente de ouvir falar, mas de andar com Ele. Então muito da tua fome vai definir muito na vida de muita gente que caminha com você e muitas vezes nem te conhece. Estava lendo uma história de uma menina chamada Mary Jones. Nasceu em 1785. Tinha de tudo para não ser lembrada por ninguém. 1785, tinha de tudo para que ninguém a conhecesse. E ela ia na igreja do país de Gales. E ela viu o pregador pregar e ler as histórias. E naquela época, a Bíblia era para quem era rico. Bíblia era artigo de luxo.
Bíblia é hoje, por exemplo, eu quero ter um carro, mas não um carro popular, é um carrão. Era artigo de luxo, ela não sabia ler, ela era analfabeta, ela ia na igreja, o pastor pregava e ela vivia as histórias, ela almejava no coração e na alma dela ter uma Bíblia, ter uma Bíblia. E a história dela foi o seguinte: ela economizou 6 anos. Ela vendia ovo, ela era filha de pais pobres, o pai dela era tecelão, a mãe era dona de casa. Ela vendia ovo, ela vendia leite, ela tricotava, e ela juntou o dinheiro para comprar uma Bíblia em 6 anos. País de Gales. E a cidade mais próxima que tinha a Bíblia era 40 quilômetros. E se ela pagasse o trem, desinteirava para comprar a Bíblia. Então ela anda 40 quilômetros. 15 anos. Quantos tem 15 anos aqui? Levanta a mão. Tem mais ninguém com 15 aqui? Pode levantar, não estou. 16 então, vai levanta. Tá. Andou 40 quilômetros. E ela chega na casa de um pastor chamado Thomas Charles. E ela fala, e a história diz assim, que quando ela bateu na porta, o pastor abriu, e ela toda eufórica: pastor, eu ajuntei dinheiro e eu preciso levar a minha Bíblia, na linguagem galês. Não é inglês, não, é galês. Na linguagem galês. Ela já tinha aprendido, porque tinha chegado uma escola no vilarejo dela, ela já tinha aprendido a ler e escrever. E ela fez isso para poder ler a Bíblia. E ela chegou tão eufórica, passou, calma. Chegou aquela menina toda desgrenhada, desalmada, cansada, eufórica. Ele, calma, chega, senta, toma um chazinho. Eles gostam de chá lá, né? Toma um chá. E ela toma um chá, ela fala assim: pastor, está aqui todo o dinheiro que eu juntei. 6 anos, pastor. Uau. Já deu aquele nó na garganta dele. Hã? Ele falou assim: olha, Mary Jones, a última Bíblia que eu tinha em galês já foi vendida. Ela começou a chorar. Pastor, ela começou a contar a história. Eu já estou 6 anos juntando, pastor, para poder comprar a minha Bíblia. O pastor olhou para a Bíblia, olhou para a menina, olhou para a Bíblia. Ele sabia que quem tinha comprado aquela Bíblia sabia falar inglês, sabia ler em inglês. Ele pegou ela e falou assim: olha, a pessoa que comprou essa Bíblia, ela pode comprar outras Bíblias. Então pega, leva embora. Ele disse que aquele dia ela foi 40 quilômetros, segurando a Bíblia como se fosse um tesouro. E realmente é. Segurando a Bíblia como se fosse um tesouro. E ela chega em casa, reúne a família, todos leem o Salmo 150. Enfim, ninguém mais sabe o que aconteceu com ela. Mas esse pastor, uma reunião de pastores, ele se reúne com os pastores e fala assim: gente, a gente precisa colocar a Bíblia na mão do povo. A gente precisa colocar a Bíblia na mão do povo galês. Daí um lá falou assim: mas por que só do povo galês? Por que não no Império Britânico inteiro? Porque o Império Britânico era um império gigantesco. Daí ele: olha, sabe o que? Vamos fazer isso? Império Britânico inteiro. E eles fundaram a Sociedade Bíblica Britânica. E hoje já se tem uma estimativa de quase 6 bilhões de Bíblias foram distribuídas. Em 1948, abriu-se um braço da Sociedade Bíblica Britânica aqui, que é a Sociedade Bíblica Brasileira. E tudo isso começou com a fome de uma menina de 15 anos. 15 anos. Às vezes a gente menos... Eu não, eu quero crer que não. Às vezes a gente olha para os adolescentes, 13, 14,
15 anos, 16, e a gente os menospreza. Mas Jesus chamou para caminhar com eles como discípulos, adolescentes. João tinha 14 anos. E olha o estrago que ele fez no inferno. Por isso, adolescente, eu te desafio a você ser um portador do céu aonde você for. Essa é a vontade de Deus. Então, queridos, isso aqui custou muito para estar na tua casa empoeirada, custou muito para que talvez você não dê a importância que realmente mereça. Não estou dizendo que eu estou dando, mas eu, quando estava preparando essa mensagem, Deus, eu me arrependo. Me ajuda, Senhor Deus, a ter a paixão que eu tinha quando eu era adolescente, que eu me trancava no meu quarto e eu ficava horas lendo a Bíblia. Eu ficava horas estirado no chão, chorando. Nem sei porque eu chorava tanto, até hoje não sei. Mas é a linguagem que eu tenho, que o Espírito Santo fala comigo. Não tem. Minha mãe morreu, chorei só quando eu vi no caixão. Meu pai morreu, chorei só quando fui falar umas palavras de despedida. Agora, quando é Bíblia, queridos, aí chora, qualquer coisa. A arca aportou no Ararat. Então Lutero era apaixonado por isso. Lutero foi capturado pela palavra de Deus. E a reforma não foi a abertura de um novo caminho religioso, mas uma volta às antigas veredas. Foi um retorno. E o Senhor nos chama hoje a um retorno. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu vejo aquilo é o normal da igreja. Não comum. Aquilo é o normal da igreja. O normal da igreja é: os crentes estão andando na rua, falando do Evangelho. Os crentes estão na rua e são chamados de aqueles que estão botando o mundo de cabeça para o ar. Os crentes estão andando na rua e eles apontam: aqueles caras são os caras do caminho. Quando eu me converti, eu tinha uma Bíblia que era maior que eu, quase. Colocava embaixo do braço, ficava aquele tijolão. Eu me lembro que, Bíblia! Os Bíblia! Os anos 90. 80 para 90. Vou falar 80, né? Os caras se converteu com um ano. Chamava, os Bíblia! Os Bíblia! Os Bíblia! Eles achavam que nos ofendiam. Uau! Nós somos chamados de os Bíblia! E os crentes eram chamados de aqueles do caminho, os do caminho. Por que o caminho? Porque o caminho que vai a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a Bíblia. E a vida. A Bíblia está tão impregnada. Até que, em Antioquia, eles começaram a ser chamados de pequenos cristos. Lá vai os pequenos cristos. Quantos pequenos cristos se reuniram aqui hoje? A gente vai ler lá, 450. Quantos pequenos cristos foram ativados naquela pregação do apóstolo Pedro? 3.000 pequenos cristos andando em Jerusalém. E sabe, hoje a gente fala que o câncer é comum, mas não é normal. A gente fala que a diabetes é comum, mas não é normal. E tendo isso em mente, portando o céu, eu oro por todo mundo que eu encontro na rua. Esses dias eu estava na casa da mãe do Flávio. Flávio está aí? Não? E entrou um cara com a boca torta. A boca torta porque ele tinha um lado inteiro. Lado inteiro. Como é que diz? Paralisia facial. Mas ele entrou muito triste. Eu estava lá tomando café e eu já fui metido, assim, já fui falando assim: você está aí? O Senhor já começou a mexer dentro do meu espírito. Quero fazer alguma coisa aqui.
Não é Deus o que o Senhor quer, não é o que o Senhor tem para mim, Deus, não, é o que eu estou fazendo. Talvez a pergunta mais bíblica é, Deus, o que o Senhor está fazendo nos ambientes? O que o Senhor quer fazer aqui? Me ajuda a participar disso. O Senhor está chamando, quantos querem participar desse mover do céu? Ele entrou, o Senhor está triste hoje, toma um café. Tomou um café, eu vi que ele estava tristonho, daí eu falei assim, o que aconteceu? Recebi um possível diagnóstico de câncer. Daí eu falei, você crê que Jesus pode te curar? Ele me olhou, creio, então vamos orar. Está doendo? Está doendo, então coloca a mão. Orei e repreendi. Ele parou de doer. Eu vou orar pelo teu olho e pela tua boca. Até então ele estava com a boca torta. A gente começou a orar. Começamos a orar. Eu falei assim, corre lá no espelho, dá uma olhada. Ele correu no espelho, já não abria mais a boca torta, e abria inteira a boca. Tá abrindo! Minha filha estava lá. Chegou, mamãe, o que aconteceu lá? É comum, mas não pode ser normal. Esses dias nós fomos viajar, eu e minha família, na casa de uns amigos nossos, e o filho tinha quebrado o joelho no futebol. Quebrado assim, machucado, estava inchado. Eu olhei assim, posso orar por você? Você crê que o Senhor pode te curar? Piazinho de 12 anos, 13, 12 anos. Você crê que Jesus pode te curar? Ele, eu creio, pastor, eu creio. Eu falei, cara, a gente não vê fé assim na igreja. Vamos orar então. Orei. Ele não podia colocar o pé no chão. De repente ele desinchou, pastor. Desinchou. Todo mundo é curado que a gente ora? Não. Fui no hospital ontem orar para o menino. Deus, tira ele do coma. Vai abrir os olhos, vai abrir os olhos, vai abrir os olhos. Não abriu. Mas eu fui orar. E o menino no outro dia, não é esse que eu orei no hospital, esse eu vou crer que o Senhor vai curar ele também. Mas o menino do joelho, no outro dia, estava jogando bola. Pastor! Jogando bola, pastor! Sabe, a gente precisa crer naquilo que a gente lê, não lê só o que crê. Então o que eu quero dizer com isso? Quando você olha em Atos dos Apóstolos, você vê a dinâmica da igreja. Não, aquilo era para aquele tempo. Mentira, satânica. Tem uma teologia que fala, mas isso era para aqueles dias. Eu gosto muito de um autor de um camarada chamado John Wimber, que se converteu no Jesus Movement, que era o movimento de Jesus, que os drogados começaram a se converter, começaram a invadir as praias e começaram a pregar para os hippies, e os camaradas foram se convertendo, e eles saíam nas ruas orando pelas pessoas, e as pessoas eram curadas, porque eles leram na Bíblia e acreditaram que aquilo era para aqueles dias. Mas quando ele se converteu, ele tinha uma Bíblia daquela, que as palavras de Jesus estão em vermelho. Quem tem uma Bíblia dessa? De manhã tinha o pastor Henrique lá, tem o Mozinho tem uma Bíblia daquela. Eu tenho uma Bíblia dessa em casa também. Todas as palavras de Jesus estão em vermelho. E quando esse camarada se converteu, ele chegou no pastor dele e falou, pastor, quando é que a gente vai começar a fazer isso? Pastor, mas fazer o quê? Isso que está em vermelho? Como assim? Aqui diz que Jesus colocava as mãos, os enfermos eles eram curados. Aqui diz que Jesus ressuscitava mortos. E o pastor, não, mas isso não é para hoje não, filho. Como não? Não, isso foi para aquela igreja, não é para agora. Ele falou, pastor, eu saí da droga da minha banda. O cara era músico, John Wimber. A maioria, muita música que a gente canta é ele, é o Keith Green, das antigas, né? Saí da droga da minha banda, saí das drogas,
E agora o senhor quer me apresentar essa droga de evangelho? Foi isso que ele falou. Ele reuniu uma galera de adolescentes e começou a falar para os adolescentes: olha aqui, ó, a gente precisa orar e crer nisso aqui, que Deus tem isso para nós, Deus tem isso para nós, Deus tem isso para nós, Deus tem isso para nós. Sabe o que começou a acontecer? Os adolescentes começaram a andar nas ruas e a galera começou a ter perna que cresceu, perna que estava encurtada começou a crescer, gente que era cego começou a ver. Tudo porque alguém leu e creu. E você e eu, estamos no normal ou estamos no comum? Estamos no normal ou estamos no comum? É comum um crente estar vivendo uma vida de frieza espiritual, é comum, mas não é normal. É comum um crente não ler a Bíblia, é comum, é muito comum, mas não é normal. Mas não é normal. Eu resolvi crer em tudo que está aqui. Em tudo que está aqui. Por isso que eu gosto muito de história. Para terminar, tinha um camarada que era muito tosco. Ele vivia à sombra da esposa. O nome dele era Smith, até o nome é difícil. Smith Wigglesworth. Fala assim comigo, Wigglesworth. Quem pregava era a esposa. Ele era camarada semi-analfabeto. Quando ele pregava, era muito ruim de escutá-lo. Daí um dia ele começou a ler a Bíblia. Ele começou a dizer: Deus, tudo isso é para mim. Tudo isso é para mim. E ele começou a comer a Bíblia. Não literalmente, tá? Começou a devorar a Bíblia. E ele foi chamado de o homem de um livro só. Se você entrar no Google lá, digitar Smith Wigglesworth, você vai ver que ele orou por mais de 20 mortos. E os mortos levantaram. Ele foi chamado o homem de um livro só. Quando a unção veio sobre ele, a esposa dele começou a olhar e falar assim para os outros: gente, aquele não é meu marido não. Aquele não é meu marido não. Aconteceu algo diferente na vida dele. Algo diferente aconteceu na vida dele. Algo diferente aconteceu na vida dele. E ele foi tido como um dos maiores pregadores do século XX. É um homem que quando... Toma cuidado, estou lendo muito sobre esse cara. Que muitos foram curados porque ele dava murro nas pessoas. Um dia entrou um paciente quase morto com um médico... Paciente semi-morto, câncer, o médico do lado, o pastor ora por ele que ele está nas últimas, vai morrer. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Kenneth Hagin fez isso também, porque era um cara fora, era um cara muita unção com o Senhor, muita Bíblia. Diz que o camarada está lá com soro na veia. Ele pega e dá um murro na barriga onde estava o câncer. Claro que o paciente cai no chão. E o médico: seu doido, maluco, você matou o meu paciente. Não, ele está curado. Não, ele está curado. E ele continua orando pelas pessoas. E só aquele que ele sentiu de bater. Mas várias vezes ele fez isso. E ele começou a orar para as pessoas. E as pessoas eram curadas. Impressionante como esses caras fluíam naquilo que eles criam, naquilo que eles liam, como esses caras fluíam, e eu falo: Deus, eu quero viver isso, Deus, eu estou vivendo isso, cada vez mais vou viver isso, Senhor. No final, o paciente levanta e: uau, eu estou curado,
eu estou curado. E o médico, como é que aconteceu isso? E ele só falava assim: unção, 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 que flui da palavra imutável de Deus. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. E é nessa palavra que nós, eu, você, precisamos estar alicerçados. Precisamos estar alicerçados. Precisamos estar alicerçados. Ratababakuya manasharakamas joyabat. Uraya kirabat. Abastumuraba asineya arakilas. Shedadada kato biere mana. Leva-nos a lugares que nós nunca fomos, Senhor. Leva-nos a lugares que nós nunca fomos. Leva-nos a uma compreensão dessa glória que o Senhor tem para esses dias. Neste mover de glória que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, queremos voltar a sermos conhecidos como os Bíblia. Oh, queremos voltar a sermos conhecidos como os Bíblia. Venha. Assim como William Tyndale, as suas últimas palavras foram: abre os olhos do rei, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, dai-nos apetite pela tua palavra, dai-nos apetite pela tua palavra, dai-nos fome, Senhor, dai-nos fome, dai-nos fome. Sabe que em Amós 8 fala que nos últimos dias Deus vai derramar de uma fome e uma sede. Deus vai derramar de uma fome e uma sede, mas não por comida ou bebida, mas sim por ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E ele complementa dizendo: e as pessoas correrão de mar a mar, de lugares a lugares, e não vai mais haver, não vai mais ter quem está pregando essa palavra. Hoje é dia aceitável. Hoje é dia de nós olharmos para essa palavra e falarmos: Senhor, eu quero ser um com essa palavra, eu quero ser um contigo, eu quero queimar, eu quero te amar cada vez mais. João 14:15 fala: aqueles que me amam guardam as minhas palavras. Aqueles que me amam guardam as minhas palavras. Eu queria te desafiar, querido. Você que quer mais de Deus. Talvez você está vivendo muito no comum. Mas Deus te chama para a normalidade da palavra. Para a normalidade da palavra. Se coloque em pé. Você que tem sede de Deus, fome de Deus, desejo de Deus, anseio de Deus, mesmo que você não tenha, que a tua oração seja: coloque isso em mim. Eu queria te convidar, te desafiar a vir aqui para frente. Vem aqui para frente, nós queremos orar por você. Nós queremos declarar este fogo. Nós queremos declarar mais fogo, mais amor pela palavra, mais zelo pela palavra. A Bíblia fala que o zelo pela casa do Senhor consumia Jesus. Nós podemos dizer que o zelo pela palavra do Senhor consumia Jesus. Ele vencia as batalhas declarando a palavra. E Jesus vencia as batalhas declarando a palavra. Você que quer mais de Deus, venha. Você que quer mais de Deus, venha. Você que está cansado já de viver a tua vida
e está disposto a falar: Senhor Jesus, eu quero viver a tua vida, eu quero viver a tua vida, eu quero viver a tua vida. E o apóstolo Paulo fala que a palavra de Deus habite em você abundantemente, abundantemente. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos, abre o meu coração, abre o nosso coração, para nos entregarmos mais a esse mover que o Senhor tem para esses dias. Oh meu Deus, oh meu Deus, clamamos mais de Ti, menos de mim, mais, Senhor Deus, de uma vida comum. Queremos entrar na normalidade da vida de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Venha, venha Espírito, venha Espírito, venha, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, Senhor, 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 mais, muito mais.